eu vou implantar um conjunto de computadores interligados, que pode ser 10, 20, 30 computadores, mas que não passam de um endereço físico, né? Que, embora grandes, né, podem inclusive ocupar áreas industriais, né, mas elas não passam de uma rede local, porque não há necessidade de teleprocessamento entre nenhum ponto para outro ponto, ok? Então esse é o conceito de redes locais que nós acabamos de ver. Então, com relação à extensão geográfica, nós poderíamos falar também das redes das CAN, né? Campus Area Network. O que quer dizer isso? Quando você já começa a ter necessidade de interligar várias LANs, ou seja, eu tenho uma LAN no edifício tal e tenho outra LAN no edifício tal e de repente eu compro outro edifício, incorporo a minha empresa, então agora eu vou ligar várias pequenas redes, então eu tenho um Campus Area Network, que ao pé da letra seria redes diárias para campus. Se bem que campus aqui, né, até dando uma conotação mais histórica desse termo CAN, quer dizer campus universitário, mas não se aplica apenas à universidade, tá? Você pode ter vários departamentos de empresas fisicamente distantes, tá? Mas que todos estão concentrados, por exemplo, numa mesma cidade, no mesmo bairro, e que você tem apenas que interligar blocos de apartamentos ou blocos de prédios, de salas comerciais, trocando informações entre essas pequenas redes locais, tá? Então esse é o conceito de CAN, Campus Area Network. Bom, passando por um porte ainda maior, nós temos as MAN, ou Metropolitan Area Network, ou redes de áreas metropolitanas. Então imagine que você vai cabear toda a ilha de Manhattan nos Estados Unidos, lá em Nova York, ou vai cabear toda a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então você teria uma rede metropolitana, ou de alcance metropolitano, né? Então é o caso, por exemplo, de uma rede de uma cidade do interior, onde a prefeitura decide colocar uma rede de abrangência, né, metropolitana, para que todos os cidadãos tenham acesso à internet. Então isso estaria se estabelecendo o conceito de Metropolitan Area Network, uma rede de alcance metropolitano. Até aí tudo bem, gente? Daqui a pouquinho eu faço um pequeno break para a gente ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Só para completar a classificação das redes segundo a extensão geográfica, faltam mais duas coisas importantes, tá? Existe as RAN, Regional Area Network, o que quer dizer isso? Redes de alcance de área regional. E aí eu coloquei como exemplo um projeto muito interessante, que é o PE Multidigital. O que é o PE Multidigital? PE Multidigital foi uma rede toda em fibra ótica, criada pela gestão anterior do governo, né, de Pernambuco, onde essa rede ela consiste de um tronco que vai de Recife até o interior de Pernambuco, até, se não me engano, Petrolina e Salgueiro, são as duas últimas cidades lá, ao longo da BR-232. Pernambuco tem uma característica interessante, né, para vocês que são de outros estados. Ele é um estado pequeno e grande ao mesmo tempo, né? Pequeno porque ele não tem muita extensão latitudinal, então um estado bastante fino, né, bastante estreito, né? Só que ele é bastante comprido. Então, só para você ter uma ideia, de Recife até Petrolina, você tem aproximadamente 720 quilômetros, né? Pouco mais que isso, que dá o quê? 10 horas de viagem de carro, né? Já se você viaja 10 horas de carro pelo litoral, você passa 4 estados do Nordeste, né? Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte. Então você passa basicamente 4 estados. Então essa característica possibilitou que fosse criada uma rede de alcance regional. Ou seja, todas aquelas cidades ao longo da BR-232 são beneficiadas com a fibra ótica de uma rede regional, que abastece as pequenas MAN, que são redes metropolitanas, que abastece as LAN, as PAN, as SAN, não é isso? As CAN, ou seja, várias outras sub-redes que existem nessas cidades. Ok, gente? Até aí, Tatiana, alguma dúvida? Não temos nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Ok, maravilha. E para concluir, nós vamos aqui mostrar o último tipo de rede que existe com relação à extensão territorial. Billy, por favor. Que é a Wide Area Network, ou as WAN, né? Que são redes de longa distância, tá? Redes de alcance, né, nacional ou até mesmo internacional. E um bom exemplo de uma WAN é a própria internet, né? A internet, na verdade, é um conjunto de WAN, ou pode até ser considerada uma WAN
porque ela tem um alcance, né, de longuíssima distância, né? Então imagina só que você pode estar aqui no Brasil e dentro de uma mesma WAN você tem contato com pessoas em outros países do mundo, tá? Então isso é uma característica muito interessante nas redes, desculpem, nas redes de longa distância. Tatiana, alguma dúvida? Não temos nenhuma dúvida nesse momento. Desculpem, eu acho que eu engasguei aqui com água, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, então falamos aí dos tipos de rede, segundo a extensão geográfica dessas redes. Vamos analisar agora as redes segundo um outro critério, tá? O critério meio de transmissão. Acho que eu vou beber uma outra água aqui, tá? Com licença. Ok, agora eu estou melhor. Pessoal, segundo o meio de transmissão, nós podemos classificar as redes em 3 tipos, basicamente, tá? Redes por cabo, né? Que são redes onde você interliga os computadores através de um meio físico concreto, né, e sólido, chamado cabo, né? Ou cabeamento, ou cabeação, né? Os 3 termos são corretos na língua portuguesa. Cabo, cabeamento ou cabeação, tá? Historicamente, as primeiras redes cabeadas do mundo foram desenvolvidas por meio de cabos coaxiais, tá? Nós temos uma foto aqui, que eu estou mostrando a vocês, né? Essa foto aqui é uma foto que ilustra mais ou menos como é que é essa rede. Se vocês não estiverem enxergando direito, eu posso fazer uma comparação. Esse conector aqui, que é um conector coaxial, é um conector macho, né? E aqui é um conector fêmea. Esses conectores são similares aos conectores que vocês têm, por exemplo, na antena externa da casa de vocês, né? Então, se vocês forem lá atrás do televisor de vocês, vocês vão ver que tem um cabinho branco, né? Um pouco mais fino do que esse cabo que vocês estão vendo aqui, mas esse cabinho branco também é um cabo coaxial, com a bitola menor, obviamente, mas ele tem o mesmo princípio de funcionamento do cabo coaxial. Então, qual é o princípio de funcionamento de um cabo coaxial, gente? O cabo coaxial é caracterizado por uma limalha, né? Ou seja, ele é cilíndrico, obviamente, como todo e qualquer cabo. Se você descascar a parte de borracha, você vai perceber um capeamento em limalha de ferro, né? Ou limalha de cobre, ou dependendo do tipo de substância que é usado na fabricação deste cabo. E essa limalha é a parte terra, ou a parte neutra da tensão acumulada ao longo desse cabo, né? No meio desse cabo existe um pino, né? Ou um fio que passa por dentro dessa limalha, que em nenhum momento ela pode tocar na limalha, porque senão daria um curto, que é a parte positiva da eletricidade ou do campo eletromagnético que passa nesse cabo, né? Então, basicamente, a característica principal do cabo coaxial é que você tem o negativo ou o neutro ao redor do positivo que rola por dentro desse cabo e que combina aqui nesse conector, como vocês estão vendo aqui. Por favor, Billy, você põe o slide novamente. Vocês estão vendo que tem um conectorzinho aqui. Ao redor desse conector você tem a parte negativa, a parte neutra, e aqui no meio você tem a parte que trafega a corrente positiva desse cabo coaxial. Ok? Então, isso aí é o funcionamento de um cabo coaxial. Só que os cabos coaxiais, eles tinham um limitador muito grande. Eram muito grossos, né? Caros, porque usavam muito material, muito volume, tá? E de difícil manuseio, né? Então você, por exemplo, não poderia entortar muito esses cabos, que eles terminavam partindo por dentro. E como todo e qualquer cabo de rede, ele não pode simplesmente ser emendado como um cabo elétrico, como fiação elétrica de uma casa ou de uma empresa. Então, para você emendar 2 cabos, tem que ser feito um trabalho chamado crimpagem, né? Então o pessoal de informática conhece muito bem esse termo. Então o que é uma crimpagem? Crimpagem basicamente é uma reconectorização. Então você não pode partir no meio um cabo e emendar 2 cabos, não. Você tem que partir o cabo do meio, colocar um conector macho, um conector fêmea, acoplar os 2 e aí sim você tem toda uma técnica, inclusive, para confeccionar a emenda desse cabo no conector. Né? No curso técnico de informática da Etebrax, nós temos inclusive aulas ensinando como fazer isso, aulas práticas inclusive, só para ilustrar. Então, é assim que se processa. E é um trabalho, né? Eu vou até usar um pleonasmo, um trabalho trabalhoso, né?
porque você tem que ter toda uma técnica e todo um treinamento para o profissional que vai crimpar cabos, né, desde cabo coaxial até os outros tipos de cabos que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Um segundo tipo de cabo, pessoal, além do cabo coaxial, é o cabo de par trançado, ou UTP, né? Cabo de par trançado ou UTP. Que aí, se você olhar direitinho na foto, vocês já vão achar alguma coisa mais familiar, né? Aquele famoso cabinho azul que vocês estão acostumados a ver por aí.